olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Amém? Amém. Glória a Deus. Curve tua cabeça. Querido Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te exaltamos, ó Deus, porque tu és, ó Pai, um Deus grande e terrível. E por isso, Senhor, nós pelejaremos, ó Pai, em favor das nossas famílias, em favor das nossas casas, em favor do teu povo, Pai, dos nossos irmãos. Por isso, Senhor, nos ajude, ó Deus, nos dê força e sabedoria, porque em ti, ó Pai, há força e sabedoria. Eu te louvo, Pai, pela vida do teu povo que aqui está presente mais uma vez, para ouvirmos a tua voz, a tua palavra, e te pedimos em nome de Jesus: fala conosco através do teu Espírito Santo, use a minha vida, fale, Deus, com a tua igreja nessa noite, trata no mais profundo da nossa alma, Senhor. É o nosso pedido que nós te fazemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, queridos irmãos. Esta tarde, isso, glória a Deus. Vou pedir para o Diego e para o Natan ajudar a Deus ir ali. Fala com ele, com ela, tá, filho? Por favor, tá bom? Glória a Deus. Nessa tarde, estive meditando nessa palavra, orando ao Senhor e pedindo a Deus uma palavra. Deus nos deu o livro de Neemias. Passei a meditar e observando a história de Neemias, eu percebi que Neemias, ele foi um homem que se consagrou inteiramente para o Senhor. Quando eu falo consagrar-se inteiramente a Deus, eu não estou falando apenas do momento de vida, um período de oração ou de um jejum, não. Eu falo de um homem que dedicou-se toda a sua vida para servir a Deus em seus propósitos. Diga amém. Amém. E eu percebi em Neemias 3 características. Repita-se comigo: 3 características de Neemias. Característica é o traço, o atributo ou a marca que identifica um objeto. É a marca também e o atributo que difere um ser do outro ser. Amém? Preste muita atenção em mim. Característica é aquilo que particulariza o indivíduo. Quer dizer, quando eu olho para uma pessoa, eu posso observar alguns traços na sua fisionomia, talvez na sua aparência, como cabelos, talvez como formato do rosto, a barba, o bigode. Tudo isso é o que são traços que caracterizam uma pessoa. É bem comum quando alguém quer, talvez, falar de uma pessoa e dizer: ó, você conhece o fulano?
pessoa tal, e alguém diz, olha, eu já ouvi falar, mas eu não estou muito bem lembrado dessa pessoa. Estou esse ventilador aqui para mim, gente, que assim. E alguém diz, eu não estou muito bem lembrado de tal pessoa. Aí nós esforçamos em dizer, ó, é uma pessoa, ela se veste assim, ela penteia o cabelo dessa forma, ela usa um óculos, e isso são características e traços que definimos aquilo que caracteriza aquela pessoa. E não é somente o superficial, não é somente aquilo que eu sou, não é somente esses traços que vai falar muito ao teu coração, tá? Então não deixe nada tirar o seu foco da palavra de Deus. O que vai ser falado aqui, isso influi muito na sua vida, em muitos aspectos, amém? Vamos lá. Existem características que são muito mais profundas, voltando a dizer, daquilo que nós falamos de traços de pessoas. E essas características se manifestam na personalidade forte. Existem pessoas que são extrovertidas, existem pessoas que parecem serem mal-humoradas, pessoa fechada, né? De sobrancelha bem fechada, e você olha para a pessoa e você diz assim, aquele irmão ali, aquela irmã deve ser muito ruim. Por quê? Porque algumas expressões que muitas das vezes não diz muito de nós, mas apenas alguns traços são aqueles que nos caracterizam. Há coisas mais profundas ainda. Existem características que são provenientes do caráter. O caráter realmente é aquilo que somos realmente. Por exemplo, características superficiais tem muito a ver com a personalidade. Por exemplo, aqui nós estamos em meio a irmãos que conhecemos apenas a personalidade. Alguns nós podemos dizer, ó, eu conheço o caráter daquele irmão e daquela irmã. Eu conheço o caráter daquela pessoa. Aquela pessoa, ela realmente é digna daquilo que ela fala, daquilo que ela faz, daquilo que ela é. É uma pessoa digna, uma pessoa de caráter. E caráter quer dizer que é uma pessoa inteira, uma pessoa completa, de acordo com aquilo que a exigência moral requer de uma pessoa. E quando eu olho para a vida de Neemias, Neemias tem algumas características. Essas características de Neemias, elas são tremendas, porque ela mudou a história de um povo. E o que Deus quer nos tratar hoje, nessa noite, é que nós precisamos usar aquilo que temos para mudar histórias de vidas, de pessoas, de famílias, da nossa sociedade, da nossa igreja. As nossas características, que muitas das vezes são traços que para uns são talvez um impedimento de proximidade. Eu não fico com a cara daquele irmão, eu não fico com a cara daquela irmã. Outras características têm mais facilidade, mas nós não podemos ficar somente no superficial. Nós temos que fazer que as nossas características, desde uma extroversão ou de uma introversão, sejam instrumentos para mudar histórias, para mudar vidas. Talvez você olhe para você se olhe no espelho e diga, eu não sou uma pessoa capacitada, eu não sou uma pessoa gabaritada, eu não sou uma pessoa à altura para ser um instrumento de Deus.
para ser um vaso de Deus. E quando eu olho que a palavra de Deus, aonde o apóstolo Paulo diz que numa grande casa há vasos que se diferem em características. Há vasos de ouro, há vasos de prata, há vasos de madeira, há vasos de diferentes tipos de materiais. Mas o mais usado são aqueles vasos que muitas pessoas não dão nada, que caracterizam a humildade, que caracterizam a força, que caracterizam muitas das vezes a brutalidade. Quando eu digo a brutalidade, não é ignorância em expressão, mas aquilo que nós entendemos como algo grotesco. Por exemplo, um vaso de barro. Paulo diz que numa grande casa há muitos vasos de todas as formas e de todos os materiais. Mas quando eu olho para as escrituras, eu vejo que os vasos mais usados são os vasos de barro. Porque os vasos de barro, eles são do barro, do humo. E humo quer dizer, a palavra humildade vem da expressão humo, que significa terra. E quando eu olho para a história de Neemias, eu vejo 3 características em Neemias que são notáveis nas suas expressões e na sua conduta para mudar vidas, para mudar histórias. Há muitas pessoas hoje em dia que não se agradam de si mesmas. E essas pessoas, elas se olham no espelho e o que elas conseguem ver somente nelas é apenas defeitos, é apenas traços de alguém que não podem ser um instrumento nas mãos de Deus. Essas pessoas se olham no espelho, ou se olham por outros que a olham e a medem e a caracterizam como algo que não seja capacitado para fazer algo da parte de Deus nessa terra. E olha o que Neemias fez, meu irmão. Neemias, ele era copeiro do rei, e diz a Bíblia que um dia o seu irmão Hanani volta de Jerusalém, retorna para a Babilônia, e Neemias, ele pergunta para o seu irmão e com aqueles que voltaram de Jerusalém, ele pergunta a respeito da cidade de Jerusalém e das pessoas que restaram lá, daqueles que não foram levados cativos. E a informação que Neemias tem não é das boas, porque Hanani diz assim: olha, a situação de Jerusalém é a pior que pode existir, ou que pôde existir. Os muros foram destruídos, os portões foram queimados a fogo, as casas estão em ruínas, e o povo que restou lá estão em extremo opróbrio, ou quer dizer, em extrema vergonha. E aquilo, olha só uma das características de Neemias, abateu o coração de Neemias. Aquilo mexeu com o coração de Neemias, a ponto de Neemias chorar. Quer dizer, Neemias era um homem sensível. E o que está faltando muito hoje nas igrejas, o que está faltando muito hoje nas famílias, é sensibilidade, meu irmão. O que quer dizer isso? Se comover com a tragédia do outro. Às vezes nós queremos que as pessoas só se comovam com as nossas tragédias, com as nossas lágrimas, com os nossos choros, com as nossas perdas. Mas quando nós vemos alguém numa situação ruim, a gente não queremos nem saber. Quando nós vemos alguém numa situação difícil, a gente passa de largo.
Quando vemos uma pessoa numa situação ruim, a gente despreza. E é para isso que eu quero chamar a tua atenção nessa noite, meu irmão. É necessário que nós tenhamos uma sensibilidade, ou que a nossa sensibilidade seja aguçada. Neemias era um homem sensível à situação do seu povo. Quer dizer, ele se lamentou, ele chorou, e a Bíblia diz que ele orou e jejuou. É muito fácil, meu irmão, a gente ouvir uma situação ruim e às vezes, comovido com o problema da pessoa, a gente chorar. É muito fácil ouvir uma história triste, ouvir uma música triste, ver um filme triste, ver um final de uma novela triste e chorar. Porque afeta a emoção, muitas vezes é uma emoção, está aguçada a sensibilidade, mas a emoção, ela pode ser afetada e ser comovida por uma situação ruim de uma pessoa. Mas quando a sensibilidade é afetada, não fica só no emocional, a pessoa passa a agir em favor. A primeira coisa que a pessoa vem fazer quando ouve a história de uma calamidade, de uma tragédia, aquela pessoa vai orar. Ela pode se lamentar, não aceitar, não acreditar naquela situação que a pessoa está vivendo, mas ela não vai ficar só no emocional, só se lacrimejando, chorando, se lamentando. Ela vai orar, ela vai jejuar. Por quê? Porque ela não aceita a situação daquela pessoa naquele estado. E Neemias era um homem sensível, meu irmão. E o que está faltando hoje no meio do povo de Deus é sensibilidade. É um coração que chora, que se lamenta pela dor do outro. Você está entendendo, meu irmão? E ele ouviu a história do seu povo, ele ouviu a situação do seu povo, e quando ele passou a orar, passou a jejuar em prol do seu povo, Deus começou a manifestar algo diferente. Nós precisamos aprender o segredo da oração e do jejum, meu irmão. Não é somente ficar na lágrima e no emocional. Precisamos tomar uma atitude diante de uma situação ruim. E olha o que acontece. Ele vai diante do rei. Ele era copeiro do rei. E diz a Bíblia que quando ele está levando ao rei a taça, o rei percebe que o seu rosto está triste. E o rei pergunta para ele: por que está triste o teu rosto, Neemias? Você não está doente. E eu percebo que você está triste. E diz a Bíblia que ele disse: mas como eu estaria feliz ou alegre se o meu povo se encontra em desolação, se encontra em miséria? Ele era um homem de oração, irmão. Todo homem de oração, toda mulher de oração tem porta aberta aonde quer que chega. Quando o teu propósito é mudar a história, é mudar a vida, não é se conformar com a tragédia, não é se conformar com a situação ruim, mas requer mudança, você tem porta aberta onde você quer. Sabe por quê? Porque é Deus quem abre a porta, irmão. E quando ele chegou no rei, que ele falou a situação do seu povo, a primeira coisa, ele disse: mas o que você quer que aconteça, Neemias? Eu quero ir até o meu povo, eu quero mudar a história do meu povo, eu quero reconstruir os muros da minha cidade. E o rei disse: vai. E eu também quero que o Senhor me dê carta para passar pelos lugares e pelas fronteiras, para que os governadores, os reis, também me deixem passar. E quero que você me dê carta para Asaf, para o guarda do jardim, para que eu possa também pegar madeira e reconstruir Jerusalém. E o rei foi lá e deu a carta para ele. Aí não fica por aí, irmão.
não é somente a característica da sensibilidade que nós devemos ter. Uma das características principais de Neemias é que Neemias foi. E ele chega lá em Jerusalém, ele não fala nada para ninguém, nem aos magistrados, nem aos nobres. Ele faz uma inspeção ao muro, com a sua cavalgadura, seu animal, e passa a fazer uma inspeção, olhar como está a situação do povo. E diz a Bíblia que Tobias e Sambalate ficaram nervosos ao saber que alguém queria o bem do povo judeu, do povo hebreu. E eles passaram a tramar, passaram a conspirar, passaram a enviar mensagens para Neemias, passaram a amedrontar o povo. Uma das coisas, quando há uma obra sendo realizada, uma das coisas que, quando Deus está realizando uma grande obra na vida do seu povo, a primeira coisa é o diabo levanta pessoas para falar mal da obra. O diabo levanta pessoas para tentar estremecer, colocar medo no coração daqueles que estão sensíveis à voz do Espírito Santo. Alguém disse: esse muro não vai dar em nada, essa obra não vai dar em nada. Mas Neemias era um homem sensível ao Espírito de Deus. Você está entendendo, meu irmão? Diga glória a Deus. E uma característica forte, irmão, que nós devemos ter, assim como Neemias teve, é não ouvir as vozes estranhas. Diga assim para o teu irmão: irmão, não ouça vozes estranhas. Tem muita pessoa dando ouvido a vozes estranhas. A Bíblia diz assim, que a ovelha, ela nunca ouvirá a voz do estranho. Guarde isso no seu coração. A ovelha, ela nunca dará ouvido à voz do estranho. Porque a ovelha ouve quem? O seu pastor. Vamos lá. Eu entendo que vozes são necessárias para a comunicação. Preciso me comunicar. E para eu me comunicar, eu tenho que falar e tenho que ouvir. Diga amém. Eu quero destacar aqui 3 tipos de vozes que nós ouvimos. Precisamos ter discernimento qual delas ouvir. Nem sempre a primeira voz que nós ouvimos é a voz do homem para com o homem. E nem sempre, meu irmão, e nem sempre a voz do homem é a voz de Deus. Vozes de pessoas parecem atrativas, são vozes lindas, são vozes suaves, mas isso não significa que estão falando da parte de Deus. Vozes dos homens nós ouvimos, e nem sempre, meu irmão, eu tenho que ouvir tudo o que me dizem, tudo o que me falam. Se eu como pastor fosse ouvir todo mundo que me fala alguma coisa de alguém, eu não teria talvez mais amigos. E às vezes podem ser até verdades. Muitas das vezes pode ser até verdades. Mas as vozes dos homens estão muito relacionadas ao campo humano. Quando Jesus estava para ser morto, que ele estava a caminho de Jerusalém, para fazer uma grande obra lá em Jerusalém. Ele estava indo para Jerusalém, preste muita atenção nisso.
Pedro, ele estava dizendo para os discípulos: olha, é necessário que eu vá até Jerusalém e que lá eu padeça dos principais sacerdotes e que eu seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Pedro pegou em Jesus, levou-lhe de canto. Diga assim: isso aqui é a voz de homem. Na hora que Pedro pegou em Jesus, era a voz do homem, meu irmão. Não era a voz de Deus. E eu vou muito mais além. Não era só a voz do homem. Pedro achou que estava falando, mas havia uma outra voz por trás de Pedro, que Pedro não entendeu. Tem muita pessoa, irmão, que falam coisas boas para você, e você acha que essas pessoas querem o seu bem, mas você não sabe que por detrás dessa voz a pessoa é manipulada, irmão, dentro da igreja, por vozes que muitas das vezes estão dizendo que quer o seu bem. Olha, eu estou dizendo que é para teu bem. É mentira. Quem avisa amigo muitas das vezes não é amigo. E Pedro pegou em Jesus, levou Jesus de canto e falou assim: Jesus, não faça isso. Nós não queremos que você aconteça isso contigo, Jesus. Jesus, não faça, não permita esse mal acontecer com você. Sabe o que Jesus falou para Pedro? Para trás de mim, Satanás. Porque você não entende as coisas de Deus, mas você só entende as coisas que são dos homens. Voz de homem muitas das vezes estão embrulhadas, estão associadas à voz de Satanás, e muitas das vezes você não tem discernimento para entender o que ele está falando. A primeira coisa que Neemias chega para reconstruir é ouvir a voz de Tobias e Sambalate, mas ele tinha uma posição diante de Deus: para trás de mim, Tobias e Sambalate, porque quem me enviou aqui foi Deus para realizar esta obra. Voz dos homens muitas das vezes manifesta os desejos do coração. Tem muitas pessoas que manipulam a vida de outras pessoas, dizendo que é Deus que está usando e manipulando a vida das pessoas. Aprenda isso, meu irmão. Saiba discernir o que é a voz de Deus, o que é a voz de homem, o que é a voz do diabo. Ele entendeu muito bem quem é que estava falando com ele naquele momento, Neemias. Assim como Jesus também entendeu muito bem quando é quem Pedro estava falando naquele momento, achando que era Pedro. Pedro estava achando que era ele que estava querendo bem de Jesus, mas ele não entendeu espiritualmente que o diabo estava usando a boca dele para querer o mal de Jesus. Uma outra voz que você precisa tomar muito cuidado, que ela se manifesta pelo homem, se manifesta no coração, se manifesta na mente, e muitas das vezes nós pensamos que é Deus, que é a própria voz do diabo. O diabo chegou para Eva e falou assim: olha, Eva, o que foi que Deus falou para você? Ó, Deus me falou assim, assim, assado. Não, Deus não estava querendo dizer isso para você. Deus não estava querendo omitir, Ele estava mentindo. Ele não queria que vocês soubessem daquilo que a árvore do conhecimento do bem e do mal pode fazer para você. Porque se você comer dessa árvore, você não vai morrer. Você vai ser igualzinho a Ele. Não aprenda, irmão. Enganoso é o coração. E muitas das vezes aquilo que na mente, na intuição, nós estamos achando é que Deus que está falando. Às vezes é a voz de outras pessoas que nós estamos ouvindo, que é Deus que está falando. Tobias e Sambalate, sabe o que eles fizeram? Eles contrataram profetas para desanimar o coração do povo. Olha até que ponto vai a manipulação do diabo para destruir a obra de Deus, para destruir vidas. Eles contrataram homens, profetas, disseram: vai lá e profetiza para Neemias, para ele fazer assim, assim, assado. Quando aquele profeta chegou, assim diz o Senhor, ele já entendia que não era a voz de Deus ali. Ele já sabia que não era a voz do Espírito Santo, mas que estava ali era a voz do homem, da manipulação, manipulada por Satanás, para que a obra parasse. Muitas das vezes, muitas vozes chegam até você,
usando até o assim diz o Senhor. Olha, eu tive uma visão. Olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E muitas das vezes são vozes de homens manipuladas por espíritos malignos para tentar tirar você do foco de Cristo, meu irmão. Qualquer profecia, qualquer palavra que tira você do foco de Jesus não é a palavra de Deus para a tua vida. Diga amém. E ela, no ouvido de Eva, a serpente, no ouvido de Eva, voz doce e suave. Voz doce e suave. Conseguiu enganar Eva, conseguiu enganar Adão. Aí o diabo, um dia vem Jesus lá no deserto, chega perto de Jesus e diz as mesmas palavras, mas de forma diferente. Olha o cuidado que ele dava com Jesus. A voz do diabo muitas das vezes é repleta de suavidade, meu irmão. O diabo chegou e disse para Jesus: tu não é o filho de Deus? Você está com fome. Transforma esta pedra em pão. Jesus falou assim: para trás, Satanás, porque está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não fique preocupado com a palavra que sai da boca do diabo, meu irmão. Não fique preocupado com as palavras que saem da boca de homens, mas confie na palavra que sai da boca de Deus para a tua vida. A voz que nós devemos ouvir é a voz de Deus. Quando Deus fala, o inferno estremece. Quando Deus fala, o céu abala. Quando Deus fala, o cego vê. Quando Deus fala, o coxo anda. Quando Deus fala, o morto ressuscita. Quando Deus fala, histórias e vidas são mudadas. Quando Deus falou para Neemias: vai, Neemias, que eu sou contigo, a história da nação de Israel foi mudada. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Aleluia, vai. Porque quando Deus fala, Ele não é homem para mentir. Quando Deus fala, Ele não é filho do homem para se arrepender. Mas para ouvir essa voz tem que ter discernimento. Tem que ter discernimento, meu irmão. A Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Diga assim comigo: a palavra de Deus é lâmpada. Mas não adianta você ter a lâmpada e não ter o azeite, meu irmão. Porque sem azeite a palavra não acende, ou a lâmpada não acende. Sem óleo a lâmpada não acende. As 10 virgens tinham lâmpadas, 5 tinham azeite e 5 eram loucas, não tinham azeite. Olha isso aqui, preste muita atenção. Isso aqui é uma revelação do céu para esta noite, meu irmão. As loucas não tinham discernimento para ouvir a voz do noivo. As virgens prudentes tinham a lâmpada e tinham azeite. Diga assim comigo: as prudentes tinham a lâmpada e tinham azeite. Mas as loucas só tinham lâmpadas. E uma palavra, tinha uma promessa. Acreditavam, mas não tinham o Espírito de Deus. Apenas o Espírito Santo é que nos dá discernimento para ouvir a voz do noivo. E à meia-noite ouviu-se um clamor dizendo: aí vem o noivo. E todas elas se levantaram, se prepararam para receber o noivo. Só que quando as loucas viram, tinha um azeite. E elas pediram: nós queremos o teu azeite. Para as virgens prudentes: não, nosso não. Se vocês querem azeite, vocês vão comprar. E elas foram comprar. Quando voltaram, as virgens prudentes já tinham entrado nas núpcias.
noivo. E elas bateram na porta e não puderam entrar. A voz de Deus, meu irmão, só ouve quem tem o Espírito Santo. Aleluia. Eu quero dizer uma coisa para você, que esta noite é noite de se encher do Espírito Santo, porque o noivo vem. Aleluia, aleluia. Vai se ouvir um dia o clamor por esse tempo ainda. Aleluia, o noivo vem, e nós precisamos estar com as nossas lamparinas acesas, cheias do azeite, para entrar, aleluia, nas núpcias, nas bodas do Cordeiro. Alabacando e axeremanarama. Oh, você pode adorar o Senhor, meu irmão. Há 3 tipos de vozes que você precisa, que você ouve, mas apenas uma voz você precisa ouvir. Apenas uma voz você precisa ouvir. Abaixa um pouco isso aqui. Aleluia. E Neemias, é para baixar, filho. E Neemias não ouviu a voz de Tobias e Sambalat. Sabe por quê? Porque ele tinha o Espírito Santo. Quem tem o Espírito, quem está cheio, ouve somente a voz de Deus. Uma segunda característica que eu vejo em Neemias, olha que interessante isso, meu irmão. Neemias era um homem bem atencioso ao que Deus estava dizendo, sensível à dor do próximo, sensível à situação do seu povo e sensível à voz de Deus. É necessário, irmão, que para ouvir a voz de Deus, porque tem muita pessoa que deixa de ouvir a voz de Deus. Só voltar aqui um pouco. Muitas pessoas deixaram de ouvir a voz de Deus. Eli era sumo sacerdote e ele não ouvia mais a voz de Deus, meu irmão. E ele havia levado seu filho Samuel para habitar junto a Eli, para servir no tabernáculo. E um dia a lâmpada de Deus ainda estava acesa no Santo do Santo, não havia se apagado. Neemias, ou Eli, estava deitado e Samuel também estava. E Samuel ouviu uma voz. Samuel era criança e ele correu e fala: Senhor, o Senhor me chamou? E ele disse: não, eu não lhe chamei. E ele vai se deitar e ele foi. E ele ouviu a segunda vez uma voz: Samuel. E ele vai e corre até onde ele está deitado, está dormindo. Oh, Senhor, não lhe chamei. Aí voltou a dormir. Aí até ele entendeu que era. Estava esse microfone. Vamos orar para termos obreiro na casa. Depois já era para ter trocado a bateria desse microfone aqui. Troca esse aqui, filho, por gentileza. E Samuel foi até ali e ele falou assim: olha, da próxima vez que essa voz lhe chamar, você diga que o teu servo ouve. Crente precisa estar assim, a voz do Espírito Santo, sempre atento à voz de Deus, dizendo: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Cadê esses crentes aqui nessa noite? Os crentes que estão ouvindo a voz de Deus nessa noite, levante as mãos. Aleluia, diga assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E a segunda característica de Neemias é que Neemias era um homem que agia segundo a voz de Deus. Irmão, tem muita pessoa que age segundo a voz do homem. Tem muitas pessoas que agem segundo a voz do diabo. Pensa que estão agindo com a voz de acordo com a voz de Deus. Como que é agir segundo a voz do homem? Pessoas que são manipuladas por outras pessoas e não entendem que estão sendo manipuladas pelo diabo.
como que é ouvir a voz do diabo e agir de acordo com a voz do diabo? É fazer tudo o que dá na cabeça, achando que está fazendo o que é certo, sem andar de acordo com a palavra. Uma coisa é você andar de acordo com a palavra, e uma coisa é você andar de acordo com aquilo que você acha e você pensa. Tem muita coisa que nós aprendemos religiosamente que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Tem muita voz, tem muita palavra, tem muita coisa que nós aprendemos, ouvimos, que não tinha nada a ver com Deus. E aí essas coisas ainda permeiam a mente de muitos, achando que estão fazendo a vontade de Deus, achando que estão ouvindo a voz de Deus, mas não estão ouvindo a voz de Deus. E muitas das vezes, meu irmão, nós precisamos agir. Uma coisa é você ouvir a voz de Deus e ficar parado, nada vai acontecer. É muito fácil a gente ouvir a voz do homem e fazer alguma coisa, porque o homem está mandando. É muito fácil fazer o que o diabo manda fazer, que o diabo coloca para fazer, ouvir a voz do diabo e fazer. E diz que Neemias era um homem de ação, porque ele havia ouvido uma voz. Deus havia falado ao seu coração. Era um homem de oração. E existem situações na nossa vida, meu irmão, que nós temos que saber agir de acordo com o tempo. Tem muita pessoa que age fora do tempo. Deus fala com a pessoa e a pessoa age fora do tempo. Quando Neemias disse: olha, eu preciso resolver, só aumenta para mim esse microfone agora. Quando Neemias disse para o rei: olha, eu preciso resolver o problema do meu povo, o rei falou assim: você vai quando e você volta quando? Ele tratou um tempo com o rei. E nós temos que entender, irmão, que nós devemos agir dentro do tempo. Dentro do tempo. Uma coisa é ouvir a voz de Deus, Deus mandou fazer, e achar que tem que fazer na hora, não é, irmão? Deus falou com Neemias, mas Neemias não foi fazer sem passar pelo rei. Ele pediu permissão para o rei, e o rei deu-lhe um tempo para ele fazer tudo o que tinha que ser feito. Espera aí, irmão. O tempo nosso não é o tempo de Deus. O tempo nosso não é o tempo de Deus. E o rei falou para ele: é esse tempo que eu lhe dou. Aquele tempo, como foi falado aqui na quinta-feira, o Cronos, o tempo do homem, estava ajustado ao Kairós de Deus, ao tempo de Deus. Nós temos que agir, ouvir Deus e agir de acordo com a voz do Espírito Santo, mas dentro do tempo certo. Tem muitas pessoas que tomam posições e atitudes fora de tempo. E até mesmo quando Deus manda ela fazer algo, e a pessoa vai e faz, mas fora do tempo de Deus. Fora do tempo de Deus. Então aprenda, meu irmão, ouvir a voz de Deus e agir de acordo com o tempo requer discernimento, para que você possa agir de acordo com aquilo que Deus falou. Agora preste atenção nisso, irmão. Nós vivemos de ciclos. Nós vamos aprender, irmão, a viver a vida. Tem crente que não sabe viver a vida, irmão. Tem crente anos e anos e anos e anos na igreja dando cabeçada com a vida ainda. Tem pessoas que conhecem a palavra e estão dando cabeçada na vida ainda, meu irmão. Tem pessoas que já receberam o Espírito Santo e estão dando cabeçada na vida ainda. Não pode parar de dar cabeçada. Sabe por que damos cabeçada? Porque agimos fora do tempo de Deus. Ouvimos Deus falar conosco, mas qual é a hora e o momento de agir? Tem que entender isso, irmão. E a nossa vida vive de ciclos. Juventude, infância, juventude, vida adulta e velhice. São ciclos. Quem é que foge desses ciclos? Criança cresce, vira adolescente, vira jovem.
o jovem casa. É um ciclo da vida. Casou, sua juventude, vida adulta, situações vão acontecer, problemas vão acontecer. A pessoa casou, situações adversas acontecem. Começou, iniciou a profissão, situações adversas acontecem. Agora, é saber usar tudo isso dentro do tempo de Deus. Porque até para falar tem tempo, meu irmão. Há tempo de ouvir e há tempo de falar, há tempo de ficar calado. E há tempo de falar. O tempo de ficar calado é o tempo de ouvir. Tem muita pessoa que age no tempo de... falam no tempo de ficar calado. É a pior burrice que existe, meu irmão. Tem pessoas que falam no tempo de ficar calado. E tem pessoas que só ficam ouvindo no tempo de falar. E aí? A vida tem ciclos. E quando você enfrenta um problema num ciclo da vida, meu irmão, você tem que aprender, entender que precisa amadurecer. Vida adulta. Velhice. O pior problema, irmão, é continuar na vida adulta, vivendo vida de jovem. Não estou dizendo ser jovem no espírito. Eu estou dizendo ser jovem nas burrices dos jovens. Porque jovem dá muita cabeçada, não dá muita cabeçada na vida. Vida sentimental, vida profissional, não escolheu a profissão. O problema é chegarmos na fase adulta e ainda estarmos no tempo, ou estarmos vivendo ainda o tempo de juventude, de cabeçada, de não saber o que quer da vida, de não saber ter uma posição, de não ser concreto nos seus objetivos. Tem pessoas que estão assim ainda, meu irmão. Na hora de nós pararmos e darmos cabeçadas, reagirmos à vida de acordo com o nosso tempo. Neemias, diz a história que talvez ele não nasceu em Jerusalém. Olha só, ele talvez nasceu no cativeiro, nunca esteve em Jerusalém. Mas ele entendeu que agora era o momento da sua idade de ir a Jerusalém e mudar a situação do seu povo. Ele poderia na juventude, cheio de sonhos, cheio de projetos, cheio de querer fazer, e chegar num rei e falar: rei, eu quero fazer a obra lá em Jerusalém. O rei fala assim: que é isso, menino? Para de fazer xixi na calça primeiro, para depois você querer fazer alguma coisa. Não sabe nem limpar a caca ainda que faz, e já quer fazer, já quer abraçar o mundo. Temos que aprender a viver, irmão. Temos que aprender a viver. E Neemias entendeu o tempo dele, a hora dele, o momento dele. E a Bíblia diz que há tempo de espalhar pedras e há tempo de ajuntar pedras. Então, nos ciclos da vida, irmão, existem períodos de adaptação, diferença de ideia. Você precisa chegar, você precisa se concluir. Se concluir psicologicamente e mentalmente, para caminhar para a responsabilidade, para a maturidade. Obra de Deus se faz com responsabilidade e com maturidade, meu irmão. Pior coisa hoje, eu estou aprendendo muito, é lidar na obra de Deus com meninos na fé, com crianças na fé, que não sabem entender a vida dos outros, que não sabem, que não são maduros para entender o que é a obra de Deus. E as pessoas acham que a obra são delas, são deles, que tem que falar a hora que quer, tem que resolver na hora que dá, na hora que quer. E não é assim, meu irmão. A Bíblia diz que quando Moisés, ele chegou na sua fase adulta, de 40 anos, ele pensou assim: Deus vai me usar para dar livramento para o povo de Israel. Sabe o que ele fez, irmão? Ele matou um homem, porque ainda não era tempo de Deus usá-lo. Então, quando não é o tempo de Deus nos usar, quando não é o tempo de nós falar, quando não é o tempo de fazer alguma coisa, a gente mata pessoas que não era preciso matar. E por essa situação ele teve que fugir, ele teve que correr. Muitas situações aconteceram na vida dele.
para ele ir para o deserto. E depois, nos 80 anos, Deus fazer: agora você pode vir aqui, Moisés, que agora eu vou te enviar lá no Egito para você mudar a história daquele povo. Aprenda isso, meu irmão. Existe um tempo para cada propósito debaixo do céu. E Neemias, ele chegou a minha hora, chegou o meu tempo, que era um homem de oração. E eu vou lá agora chegar no rei: rei, eu preciso de carta. E o rei chegou assim: pega aqui a carta e vai. Ficou triste, se abateu com o problema do povo, mas foi orar. E quando ele está lá em Jerusalém, meu irmão, preste muita atenção nisso. Ele está inspecionando os muros destruídos, queimados. Eu quero que você agora reflita sobre a tua vida, meu irmão. Há momentos na nossa vida que nós temos que ir lá no passado, até mesmo no presente, e fazer aquela inspeção, fazer aquele trajeto de análise do que está acontecendo. Como é que está a nossa vida? Como é que está o casamento? Como é que está a vida financeira? Como é que está a vida dos filhos? Como é que está a vida espiritual? Como é que está a vida ministerial? Uma inspeção, igual o Neemias fez. E começar a analisar de que ponto começar o ponto de restauração. Tem muita pessoa que vive no meio do entulho da vida, se lamentando a vida inteira. Um dia eu fui feliz, um dia eu estava bem, um dia era tão bom, mas tudo no passado. E agora é só ruína, é só destruição. Como é que eu vou fazer para mudar essa história da minha própria vida? Faça uma inspeção. Ele não declarou nada para ninguém. Existem coisas que você não tem que ficar batendo com a língua nos dentes, meu irmão, falando para todo mundo o que você vai fazer na sua vida. Como é que você vai resolver o problema A? Como é que você vai resolver o problema B? O que você vai comprar? O que você vai deixar de comprar? O que você vai conversar? O que você vai deixar de conversar? Existem momentos da nossa vida que, para nós mudar a situação, a gente tem que ficar quietinho, sem falar nada para ninguém. Foi o que Neemias fez. Não falou nada para ninguém, ficou quietinho. Foi lá, não falou para ninguém, olhou a situação. E da ruína, ele reconstruiu muros e casas para o seu povo. Num projeto que poderia durar anos, ele reconstruiu em 52 dias. Quando nós estamos debaixo da direção de Deus, coisas que podem demorar anos para se reconstruir, Deus faz em dias. Deus faz em dias. O problema é que muitas das vezes aquilo que foi reconstruído em anos, pelos olhos da fé, a gente olha a situação e fala assim: o que foi reconstruído em anos vai demorar o que foi construído em anos e foi destruído em segundos, vai demorar anos para ser reconstruído. Não, Deus não é assim, meu irmão. Quando Ele quer resolver uma situação, dependendo da urgência, Ele resolve em dias. Porque Ele é um Deus poderoso, aleluia, que pode mudar a história de um povo, de uma nação, em dias. Israel estava espalhado entre as nações 2000 anos. Um só dia, aleluia, no ano de 1948, Deus fez ressurgir a nação de Israel apenas em um dia só. Uma nação nasceu em um dia, meu irmão. A ONU, todos os cônsules assinaram lá que Israel se tornasse nação de novo. Num só dia, Deus fez ressurgir uma nação. Num dia só. 14 de maio de 1900, se não me engano, de 1948. Em um só dia. Porque para Ele nada é impossível, meu irmão.
E às vezes nós, nos porquês da vida, nós precisamos se perguntar o porquê das situações. Por quê? Por quê? Por quê? E esses porquê não podem ficar na lamentação. Tem que ser resolvido na ação do tempo que Deus quer realizar na nossa vida. Se você está entendendo, diga amém. Para nós encerrarmos, uma outra característica que eu vejo em Neemias. Neemias era um homem que confiava em Deus. Você sabe o que é confiança, meu irmão? Fé. O que tem de pessoas hoje sem fé hoje em dia, meu irmão? Sem fé. Não tem fé para nada. Nós precisamos colocar nossa fé em ação. Andou pelas ruínas. No muro que estava destruído, ele viu um muro reconstruído. Numa casa toda quebrada, queimada a fogo, destruída, ele viu uma casa nova. Em ruas que não dava nem para passar, cheia de entulhos e bagunça, ele via ruas de pessoas passando, comercializando. Em fontes sujas de águas que já não era água mais potáveis, ele via uma fonte de águas para matar a necessidade da sede do povo. Sabe o que é isso? É fé, meu. É você olhar aquilo que está ruim, aquilo que está em ruína, aquilo que está acabado, destruído, ver restaurado. Seja o casamento, seja a vida espiritual, seja a vida financeira. Como é que está a tua história hoje? Como é que está a tua vida hoje? Você olha só ruína, só destruição. Você tem que olhar com os olhos da fé, confiança em Deus. A Bíblia fala assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Diga assim para o teu irmão: confia em Deus, meu irmão. Neemias diz assim: olha, peleje pelas vossas casas, pelas vossas mulheres, pelos vossos filhos. Às vezes nós olhamos para casa, a esposa olha para o esposo e fala: eu desisto, não aguento mais. Olha para os filhos e diz: não aguento mais. Mas a palavra de Neemias foi: peleje pelas vossas casas, pelas vossas famílias, e lembre do Senhor, que é grande e terrível, porque é Ele quem peleja por vós. É Deus que peleja pelas vossas vidas, meus irmãos. Isso é confiança. É saber que existe um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Não fique só se lamentando, chorando por aquilo que um dia estava em pé e hoje está caído. Não. Faça alguma coisa, lute pela sua casa, lute pela sua família, lute pela sua vida espiritual, lute pelo seu ministério, lute pela sua vida financeira. Aleluia. Você quer prosperar, você quer ser abençoado, então lute. Aleluia, vai em frente, não tenha medo. Você quer ver a sua família na casa de Deus, continue orando, continue pregando, continue ministrando palavras proféticas sobre a tua família. Você quer ver a sua casa de pé, continue lutando. Não desista na primeira luta. Não desista diante das ruínas, das dificuldades. Aquilo que é ruína hoje, amanhã será uma grande construção bela, maravilhosa, para a glória de Deus. O povo lá em Ageu disse assim: vocês viram essa casa na sua primeira glória? Ah, não era bonita, não era linda, e agora? É só ruína, é só destruição. Mas ele diz assim: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Quer dizer, você está vendo a ruína hoje, mas amanhã você vai ver a glória da segunda casa. A glória da segunda casa. Levante as suas mãos para o céu, meu irmão. Levante as suas mãos para o céu. O Salmo de número 20 diz assim: que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiaremos no nome do Senhor. Confiaremos no nome do Deus vivo. Confiaremos, aleluia,
do Deus que nos livrou do pecado, no nome de Jesus, que morreu na cruz, aleluia, por mim, por você, pela sua família. Uns se curvam e caem, mas nós permanecemos de pé. Era essa ideia que Neemias tinha. É que 1000 pode cair de um lado, 10.000 pode cair da direita, mas o povo de Deus permanece de pé, porque nada pode afetar o povo de Deus, nada pode atingir o povo de Deus. Você pode ver 1000 de um lado caindo, você pode ver 10.000 do outro lado caindo, mas você tem que permanecer de pé. Aleluia, a sua casa tem que permanecer de pé, a sua vida espiritual tem que permanecer de pé, o seu ministério tem que permanecer de pé. Aleluia, a obra de Deus na sua vida tem que permanecer de pé. Se coloque de pé nessa noite, meu irmão.